Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com o vizinho do Vinícius Barreto, lá em Perth, o Ray. Ray que mora no teu bairro, é isso mesmo, Vini? Aqui do lado de casa, Thiago, mora pertinho do Rio, aqui, um dos lugares mais legais da cidade, de Perth, né? Inclusive, estamos esperando sua visita ainda, hein, Thiago? Mas aqui a gente estamos aqui hoje para falar do Rei. Rei, seja bem-vindo, tá? Como é que tá a sua vida aqui em Perth? Obrigado, galera. Nossa, não podia estar melhor. Vindo de São Paulo, Perth é assim, um sonho. Não posso dizer de outra forma. Caramba, assim é tudo isso mesmo, Ray? Cara, o que falam aqui de Perth, quando você chega aqui, é até melhor do que do que eu pelo menos imaginava que ia ser a cidade, sabe? E já tinha conhecido também duas outras cidades da outra costa, que são bem legais também, que são Sydney e Melbourne. Mas Perth, eu acho que já tem aqui um lugarzinho especial no coração já. Caramba, olha, meu, considerando que a gente tá num clima de inverno aqui na Gold Coast, eu tô vendo você e o Vini de camisa, tranquilo e tal. Pelo jeito o clima aí é bom também. Ó, no frio aqui, eu vou falar a verdade, aqui faz mais frio sim, né? Então aqui no inverno chove, que também quase é a única época do ano que chove, porque essa cidade, eu acho que eu nunca vi uma cidade com tantos dias ensolarados e céu azul aqui na minha vida, né? Por enquanto também vindo de São Paulo, né? Que às vezes até o céu pode estar azul, mas aí a poluição não ajuda muito, então tá sempre meio cinza. É, aqui não, aqui é sempre, quase sempre céu azul, e aí inverno é bem marcado, chove e é um pouco mais frio mesmo, mas assim, nada que uma jaqueta não resolva, bem tranquilo. Oh, Ah, beleza. bacana. E como é que começou, Rei, assim, a sua história de Austrália? Você já tinha vindo para cá, né? Obviamente eu te conheço já faz bastante tempo. Você chegou a trabalhar para uma universidade australiana? Como é que foi a sua história? Cara, então, eu sou, assim, voltando lá para o começo, eu sou formado em lazer e turismo, né, pela USP, e aí eu comecei primeiros estágios ali já na área de intercâmbio e fui embora, assim. E aí, quando eu estava lá na faculdade, eu já queria também ter essa experiência eu mesmo, né, porque até então eu não tinha saído do Brasil. E aí eu fui buscar e pesquisei, eu sempre fui meio nerd, né, então sempre pesquisava muito, lia coisa. Isso eu sou um pouquinho mais velho, então não tinha YouTube ainda, né? Então, assim, era buscar mesmo nos blogs, era comunidade de Facebook e tentar entender, putz, quais são os destinos mais legais, quais são, né, os que são mais interessantes. E aí eu cheguei na Austrália, né? E aí comecei a pesquisar, conversei com algumas agências na época, e um consultor, né, de uma das agências me falou de Perth. E aí eu nunca nem tinha ouvido falar, não estava nem no radar. E pesquisando, olhando, eu falei, cara, eu acho que é aqui, assim, sabe? Porque ela tem essa mistura muito legal de ser uma cidade que não é tão grande, mas oferece tudo. É costeira, né? Claro, como todas as maiores cidades australianas, né? Então tem a coisa de ser uma cidade regional, que a gente vai entrar ali mais para frente também. Então tinha várias vantagens. E aí, também estando casado já, eu e meu partner, a gente decidiu vir para cá para realmente tentar um novo começo, né? Tanto para ele na questão profissional né, de educação, né? E para mim também um pouco mais nessa questão de carreira, né? De ter buscar um melhor equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Então, a Austrália ofereceu isso bem para a gente, assim, nessa busca, sabe? E no nosso caso, né, específico, como meu marido está fazendo um mestrado, eu posso trabalhar período integral, né? Então, para eu me colocar e ter um emprego na minha área, é, você trabalhar part-time te limita um pouco. Você consegue, né? Mas trabalhar part-time limita um pouquinho. Então, essa coisa da Austrália, do partner poder trabalhar full-time enquanto o outro estuda no mestrado, isso é demais. E outra coisa, para famílias também, né? Aqui em Western Australia, se, né, você está aí, seu marido, sua esposa, um dos dois está fazendo mestrado, e vocês têm uma criança que tenha 6 anos ou mais, essa criança pode estudar de graça na escola pública, né? Então, isso é uma coisa que também é muito onerosa
quando famílias buscam imigrar, né? Porque tem outros países que. E aí você deixa a criança com quem? Aí você paga um absurdo em daycare. Então, como é que faz, né? Ou você tem que pagar a escola. E aqui em Western Australia, isso é um pouquinho diferente, né? Então, também. Claro, a gente não tem criança, isso não foi um ponto para a gente, mas estou dizendo assim, isso é uma coisa bem, bem interessante. E a WA, né, a cidade onde fica Perth, também é uma cidade regional. Então, pensando mais no longo prazo, né, se você tem uma ideia ali de buscar uma recolocação e depois ficar aqui permanentemente, né, você tem mais chances em cidades que são regionais, né? Então você ganha ali mais pontos, você tem, né, a lista das profissões, tem algumas que são específicas aqui para a região. Então, querendo ou não, para um plano de longo prazo, Perth encaixava, ticava ali todas as caixinhas, né? Além dessas vantagens, se você estuda 2 anos numa universidade aqui de Western Australia, você consegue aplicar para um visto, né? Se você tiver menos de 36 anos, você consegue aplicar para um visto de trabalho pós-estudos, né? Que é o Graduate Visa. E nas áreas regionais, você consegue estender esse visto por mais um ano. Então, você tem 2 anos de visto e consegue estender por mais um. E para quem pensa em migrar, isso é muito importante, porque um dos componentes mais relevantes é justamente a experiência de trabalho na Austrália. Então, quanto mais tempo você tem para acumular essa experiência, mais chances você tem posteriormente para solicitar um visto de residência permanente. E também para que você tenha a oportunidade de criar relacionamento com empregadores que eventualmente possam te sponsorar para um visto de trabalho, né? Então, de fato, tem algumas vantagens bastante importantes aí em áreas regionais. O que eu ia perguntar é outra coisa, o Vini, é o seguinte, Ray, você conseguiu se colocar no mercado de trabalho de forma muito rápida, né? Tem a ver com a tua Uhum. formação anterior, com a tua experiência? Como é que você conseguiu isso? Olha, eu acho que duas coisas principais. Sim, tem a ver com a minha experiência, tem a ver com a minha formação, mas tem um outro ponto que é muito importante, eu acho que a gente não consegue frisar o suficiente, que é o nível de inglês. Tá? Então, por ter morado fora, por ter trabalhado com empresas internacionais por muitos anos, eu já tenho inglês fluente. Então, para mim, aqui, isso contou muito, porque quando você pode ser uma pessoa incrível, pode ter super experiência ali na tua profissão e tudo mais, mas se você não consegue comunicar isso, se você não consegue passar isso, você acaba ficando algum tempo em trabalhos que são menos digamos assim, qualificados do que você teria no Brasil, tá bom? Mas sem demérito nenhum, isso não tem um problema aqui na Austrália, tá? E inclusive, por ser uma sociedade muito pouco desigual, né? Aqui na Austrália você é um garçom, você é um cara que lava carro, você é uma pessoa que faz faxina, você consegue se manter muito bem. Você consegue ter uma vida digna, você consegue morar, você consegue ir para sua praiazinha no final de semana, você consegue viajar ali, você consegue comprar uma roupa que você quer comprar. Então, não tem essa distinção tão forte. Mas é claro, se você almeja trabalhar na sua área, você tem que buscar o inglês o quanto antes. Esse é o foco principal, eu acho. Sabe? Quanto melhor o seu inglês, mais oportunidades, mais portas vão se abrir. Mas, ó, Rei, deixa eu fazer um comentário aqui. Ele foi o primeiro cara que eu conheci que ele gabaritou a prova de inglês, Thiago. Como O assim, cara cara? tirou nota máxima em todas as bandas do teste. No writing, no reading, no listening e no speaking. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Mais uma vez, o cara tá walking the talk, porque ele tá trabalhando numa escola de inglês e o cara vai lá e gabarita no teste de inglês, pô. Para aqui você me deixa, eu já sou branquelo, vou ficar vermelho aqui, de vergonha. Não, mas nem eu esperava também, enfim, tudo certo, mas assim, é isso que eu estava falando para vocês. E eu trabalho, como o Vini falou, numa escola de inglês, e a gente vê os alunos buscando isso, e é muito legal, assim, também acompanhar essa jornada, né? Ver alunos que começam aqui com a gente lá no Beginner, e daí daqui a pouco conseguiram um sponsor, estão com inglês mais legal, fizeram uma nota legal num teste, um IELTS, um PTE. Poxa, isso é uma das coisas que mais, eu acho que mais
ajudam a gente ali a continuar no dia a dia, né? Apesar dos estresses ali, das questões do dia a dia, você vê essas pessoas evoluindo, mudando de vida e tudo mais. E aí, que eu tava falando, gente, de vocês, de Austrália, eu acho também que vale trazer isso, né? Como eu estava pensando num ponto profissional, né? Que aqui você tem esse equilíbrio muito mais legal de vida profissional com vida pessoal, né? Então, isso é uma coisa que eles dão muito valor aqui na Austrália, entendeu? E, inclusive, a Austrália é um dos primeiros países, se eu não me engano, talvez o primeiro, que tenha introduzido uma legislação de direito à desconexão, eles chamam. Então, por exemplo, se teu chefe te manda mensagem depois do horário de trabalho, você, por lei, não precisa responder. Então, você tem esse direito na legislação, né? Então, eles buscam muito esse equilíbrio, né? Então, eles veem o trabalho como um meio de vida, né? Então, eu sou de São Paulo você tem essa cultura muito forte do trabalho, né? A nossa vida gira em torno do trabalho. Então, a gente brinca aqui em São Paulo, você vive para trabalhar. Aqui, você trabalha para viver, né? Então, tem essa diferença ali. Que legal, cara. Eu não sabia dessa história do direito da desconexão, mas é um direito de fato, né, cara? Se você for pensar, você tem direito a viver e não só trabalhar, né? Isso é muito importante, cara. É muito bom saber. Agora, você já vinha nesse setor, né, da educação, foi para uma escola de inglês. E agora, de novo, cara, eu continuo intrigado por essa história do gabarito, cara. Qual foi esse teste e qual foi sua estratégia para gabaritar? Ixi, Thiago caiu, tô achando que ele foi surfar, ou por questões técnicas. Então a gente vai continuar o papo aqui com o Rei, que o papo tá bom. E a pergunta que havia sido feita, Rei, é sobre esse teste de inglês. Como é que você gabaritou o teste, meu? É o seguinte, como eu estava falando, né, eu comecei a trabalhar aqui na Milner e depois, quando, né, virei full-time, aqui período integral, entrei como marketing coordinator, consegui com que eles me dessem esse sponsor, né, então, ou seja, eles decidem te patrocinar para você buscar um visto aqui de residência permanente, e um dos requisitos é você provar o inglês, né, então eu falei, pô, fazia anos que eu não fazia uma prova, falei, como é que eu vou, né, aqui me preparar? O inglês eu já tenho, mas outra coisa é você se preparar para um teste. E aí, você tem que entender mais ou menos o funcionamento do teste, como que são as sessões, né, cada perguntinha ali, como é que é a dinâmica, quanto tempo você tem para fazer. Então, eu foquei um pouco mais nessa parte de preparação técnica. E aqui os professores da Milner me ajudaram muito, né? Porque aqui, como a gente é uma escola de inglês bem tradicional, né? Então, é a primeira do estado, né, de Western Australia. E sendo uma escola de família, né, na mesma família, é a mais antiga da Austrália inteira, né? Então, e a gente tem essa coisa bem família mesmo, né? De ser uma escola boutique, de ser uma escola mais personalizada. E então a gente tem professores aqui que estão com a gente há 15, 20 anos, e os professores são, sim, feras, né? São monstros aqui de inglês, né? Então, eles me deram muito apoio, assim, de material, de coisa para estudar. E aí isso acabou me ajudando bastante, assim, entendendo a prova, né, se preparando, eu consegui fazer lá e quando vi o resultado fiquei até, não é falso, não é falsa humildade, não, realmente fiquei surpreso, eu falei, caramba, legal, né, e isso te dá ainda mais pontos, né, ajuda bastante também na hora que você vai aplicar, porque eles veem que você é não só um profissional, né, mas que você tá ali pronto para viver igual um australiano mesmo, no mesmo nível de inglês. E eu acho que é importante dizer também que essas provas, né, o IELTS, o PTE, que são as mais populares aqui na Austrália, que é o teste do Pearson, né? Eles são importantes para você ingressar num curso técnico, ingressar na universidade ou para propósitos de imigração, né? Então, Exato. realmente uma das metas de quem mora fora é ter uma nota boa em um desses testes, não é isso? Com certeza, é. Eles são, que nem você falou, né, Vini? Eles são essenciais, eles são um dos critérios ali que conta bastante pontuação para propósitos imigratórios, para você entrar numa universidade, então tem que ter um desses testes, né? Então, isso também que a gente acompanha aqui, sabe? Muita gente ainda não tem inglês, né, no Brasil. A gente vê que bastante dos alunos aqui, principalmente da América Latina, são jovens adultos ali, né? Vamos colocar entre os 25, 30, às vezes 35 anos e vem para cá
para melhorar o inglês mesmo, às vezes nunca tiveram contato. Então, isso também aqui na Milner a gente consegue acomodar esses alunos, né? A gente tem alunos desde o nível beginner, do mais iniciantezinho ali, até o mais avançado, né? Então, a gente já consegue acompanhar esse aluno. Então, geralmente eles começam com General English, né? Inglês geral, que é o que trabalha as 4 habilidades do inglês, é o inglês ali mais do dia a dia, né? E aí você vai progredindo, e aí quando você vai chegando lá mais para o nível intermediário, intermediate, acaba fazendo ali mais de repente o aluno vai para um Cambridge, né, que também é um curso mais, que tem estrutura da Universidade de Cambridge, né, você tem uma estrutura acadêmica mais interessante, mais puxada, né, trabalha bastante escrita, essa parte mais acadêmica mesmo da coisa, né, do inglês. E depois, de repente, também para ingressar numa universidade, o aluno vai precisar do IELTS, como a gente falou, ou vai fazer um curso técnico, né? Então, faz ali o inglês acadêmico e IELTS Preparation. Então, tem esse caminho. E também, às vezes, a pessoa vem para cá com 6 meses, com, né, 8 meses de inglês ali, mais ou menos, e aí, às vezes, não é o suficiente para ela chegar onde ela quer. Então, quando ela vai renovar, é legal você renovar o visto, né, para ficar mais um tempo. É legal você ter esses outros cursos, porque daí você também mostra para a imigração que você está evoluindo, né? Porque a imigração aqui na Austrália, eles querem sempre que o aluno mostre que ele vai ficar mais, mas ele vai ficar com um propósito, né? Ele não vai ficar por ficar, né? Então, se você for uma pessoa que fica ali um ano no mesmo nível e não evolui, a hora que você for renovar, eles vão falar assim, opa, peraí, mas por quê? Por que que em um ano você não evoluiu, né? Então, é sempre legal mostrar essa progressão, entendeu? Quanto tempo Sim, demora para a pessoa sair do nível pré-intermediário, que eu diria que grande parte dos brasileiros que, enfim, estudaram inglês só na escola, quando vêm para um intercâmbio, chegam nesse nível pré-intermediário, desse nível Uhum. até o nível avançado? Eu diria que mais ou menos ali do pré-intermediário até o avançado, uns 9 meses, talvez até um ano, depende muito da pessoa, porque é o seguinte, a gente faz aqui mais ou menos de 12 a 16 semanas a progressão de nível, mais ou menos, tá? Bem, roughly, né? Agora, o que depende mesmo ali do aluno é a sua dedicação, né? O quanto você estuda, porque tem gente que vem na aula, mas está aqui de corpo presente, entendeu? Não está realmente mentalmente ali, né? E tem uma coisa que pega muito, eu acho que vocês já falaram, eu vi outros episódios, vocês já falaram disso algumas vezes, mas é o seu ambiente, né? Então, principalmente se você já vem com um partner, né? Se você já vem com uma esposa, com um esposo, família, às vezes em casa você fala português. Então, buscar um trabalho ou buscar um ambiente que você fale inglês também fora da escola. Porque senão, se você mora com brasileiro, trabalha com brasileiro e aqui na escola você fica ali com seus amigos brasileiros e só fala, pratica um pouquinho na aula, vai demorar mais, entendeu? Então, não tem jeito. A gente tem 2 turnos, né? Tem o turno diurno e o turno noturno, né? Ambos os turnos a gente tem todos os níveis de inglês, tem todos os cursos. Agora, a única diferença ali é que realmente o mood, né? À noite, os alunos às vezes trabalham, ali estão um pouquinho mais cansados, então a gente percebe que a evolução ela é um pouco mais lenta no período noturno, né? Então, eu sei que tem muita questão de trabalho, de conseguir ali se manter aqui e tudo mais, mas eu falo para os alunos, se você conseguir chegar e pelo menos ficar ali uns 3 meses, 4 meses de manhã, você vai ver que o teu nível de inglês vai dar um salto muito mais rápido, né? E também de manhã a gente tem um melhor mix de nacionalidades, né? Então, tem muitas nacionalidades que não tem nenhuma tradição em estudar à noite, né? Então, você vai pegar japonês, você vai pegar taiwanês, árabes em geral, eles não estudam à noite, muito raro, né? Então, eles vão estudar mais de dia, né? Então, você vai ter um mix mais interessante. À noite, você vai ter um pouco mais de latinos, de forma geral. Então, às vezes, o desenvolvimento não é tão legal, né, à noite. E aí o cara voltou, ele foi dar um check no surf, viu se as ondas estavam boas ou não, e aí no dia da boa ele voltou pro podcast. Welcome back! Ô, Vini, aqui a conversa tá bem melhor que as ondas lá fora, meu. A gente estava falando aqui especificamente sobre a Milner, né? Sobre a escola, inclusive assim, o Rei, aí o que gabaritou o teste de inglês, estava dando umas dicas de como melhorar o seu inglês, e falando sobre também a característica da Milner
de não ter aula na sexta-feira, o que ajuda o estudante a trabalhar durante o final de semana, não é isso, Rei? Total. Se a gente estava voltando lá na questão do equilíbrio, né? Trabalho e vida profissional e aquela coisa toda, a gente se fala muito do fim de semana de 3 dias, né? E aqui a gente, isso já é realidade na Milner, né? Então, sexta-feira a gente não tem aula, aula de segunda a quinta-feira. Então, sexta-feira você pode trabalhar ali bastante, né? Sexta-feira, sábado, domingo, porque vocês sabem, né? Aqui você pode trabalhar 24 horas por semana, 48 por quinzena, mas não precisa ser aquela coisa, 4 horas todo dia, 6 horas todo dia. Não, você pode fazer 30 horas no final de semana, no outro você faz 18, tá tudo certo, né? Então, você ter essa flexibilidade da sexta-feira ajuda muito. Eu acho que é bom lembrar que no final de semana, normalmente os funcionários ganham um pouco mais, né? Os negócios pagam, né, um valor por hora maior, justamente pelo fato de você trabalhar no final de semana. Então, foi bem inteligente isso que a Miner fez. E agora, como é que tá a tua vida hoje, Ray? Olha, tá super tranquila, assim, agora já, acho que as coisas já estão mais encaminhadas. Começo, gente, de vida de Austrália, quando você muda de país, é perrenguinho, tá? Vamos falar a verdade aqui, a gente não tá aqui pra iludir ninguém. É perrengue, cara. Você vai chegar numa cidade nova, você vai ter que achar um lugar para morar, você vai ter que buscar um trabalho, é muita coisa no começo, tá? Mas uma vez que você passa essa fase mais, eu diria, os primeiros 6 meses ali, tem que estar com o mental bom, porque é puxado sim, né? Só que aí, uma vez que você se estabelece, nossa, isso passa, né? E você vê o quanto que isso vale a pena. E eu brinco que só para eu lembrar, quando tava no perrengue ali, eu falo, deixa eu ir ali na praia, deixa eu ir ali dar uma andada no rio, você já lembra, você fala, ah, tá bom. É por isso que eu tô aqui, entendeu? Faz sentido, né? E também você ter esse ambiente, como eu falei, né? Você tem uma escola que é uma escola mais tradicional, mais familiar, então você tem um ambiente de trabalho também mais aconchegante. Você tem colegas que estão aqui há muito tempo, que são muito legais também, professores maravilhosos, então é um ambiente muito gostoso de se estar também, de estar trabalhando, né? Eu, no Brasil, trabalhei muito tempo home office e eu sou uma pessoa mais dinâmica, mais sociável, então, para mim, isso pegava um pouco. Então, você ficar sempre sozinho, enfurnado em casa, aquela coisa toda. Então, eu gosto de vir, né, aqui para o trabalho, gosto de ter de ter contato com os alunos, né? Aqui a gente sabe quem é quem, né? Você sabe a história do aluno. E uma coisa muito legal também disso, já puxando esse gancho, aqui na Milner, como eu falei, a gente tem vários cursos e todos os cursos custam a mesma coisa. Então a gente consegue adaptar bem legal para os alunos de manhã, à noite, qualquer nível, qualquer Cambridge, IELTS, General English. Então, como a gente tem os professores bem experientes, se o aluno chega aqui com 6 meses de inglês geral, 9 meses de inglês geral, e no caminho a gente vai vendo, poxa, esse aluno está com inglês legal, vai começar uma turma de Cambridge, acho que faz sentido para ele, a gente já chama esse aluno e fala, olha, será que você não quer fazer? Ou o aluno chega e fala, poxa, eu arranjei aqui um trabalho à noite, preciso ir para a noite, desculpa, um trabalho de dia, preciso ir para a noite, a gente muda esse aluno sem problema nenhum, depois preciso voltar para o dia, volta para o dia, não tem problema. Então, a gente tem essa flexibilidade bem legal também. E tem esse cuidado, entendeu? De falar, poxa, o que que é legal para esse aluno? Né? Não é assim, te enfio lá na sala, tem 500 alunos, você é um número, aprendeu, não aprendeu, o problema é seu. A gente não é assim, entendeu? Então, a gente tem esse cuidado de ter certeza que todo mundo que está aqui vai aprender, vai ser bem-sucedido e vai conseguir vai conquistar ali o que quer, né? Então, a gente tem esse olhar para o aluno mesmo, né? Então é uma coisa que eu acho muito legal também, que é uma empresa que não é só lucro, lucro, lucro. É uma empresa que é pessoas, porque a gente é feito de pessoas, né? Então é, a gente tem nossa área, serviços, é uma área de pessoas, é uma área de experiência, é uma área de realização de sonhos. As pessoas vêm para cá para mudar de vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e tem que ter essa atenção para a pessoa, né? Para que ela possa realmente conquistar ali o que deseja. Meu E, Deus, Thiago, e as pessoas elas têm diferentes estilos de vida. com certeza. Exato. E por falar em estilo de vida, Thiago, qual é a pergunta que você vai fazer, meu amigo? Olha, é aquela clássica, Vini. O Ray, o que que é o Australian Lifestyle para você? Só para resumir, né? Depois desse episódio maravilhoso aí, desses teus insights, eu queria entender, na tua perspectiva, o que que é o Australian Lifestyle.
Eu diria, em uma palavra, é equilíbrio, tá? Então, equilíbrio entre natureza e cidade, equilíbrio entre pessoas aqui. Então, a gente não tem essa, como eu falei, essa disparidade social gritante, então que você não vê ninguém na rua, você vê cidades limpas, você vê uma zeladoria impressionante aqui na cidade também, segurança, então esse lifestyle é uma coisa que pega muito pra gente que vem do Brasil, a questão segurança, né? Então isso aqui não tem nem o que dizer, e claro, um lifestyle praiano, né? Um lifestyle muito fácil para a gente que é brasileiro se adaptar, né? Inclusive aqui em Perth tem um bairro que chama Scarborough, e a gente já apelidou de Scar Brasil, né? Que é onde os brasileiros moram, que não são bobos, né? Mora ali pertinho da praia, tem uma orla, tem uma feirinha, tem um DJ na praia de graça no verão. Então, assim, você nem acredita, né? Você fala, isso aqui não pode ser real, né? Quando descobrirem isso aqui, periga, entendeu? Vir todo mundo, porque você fala, deixa aqui, vamos divulgar, mas não tanto, entendeu? Deixa aqui quietinho, porque é muito legal. Ó, bom saber. Só falta eu então, né, Vini? Tô precisando fazer uma Tem visitinha que ver. mesmo. Você e o Melo, nosso diretor aí, precisam vir para cá, pô. Demorou. Não, É show o de próximo bola, meu. objetivo, com certeza. Pô, obrigado então por essa entrevista, Ray. Foi demais. Valeu, Vini. E a você que está aí nos escutando mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E a gente se vê numa próxima, como sempre, trazendo um pouco do Australian Lifestyle para vocês. Combinado? Até a próxima. Valeu! Obrigado aí, gente. Tchau, tchau. Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!